Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro. Olá, tudo bem? Começando o episódio do Vozes do Planeta. Esse vai ser um episódio mais curto, a gente traz um especial pelo oceano. E depois de um tempo, né, a gente teve aí uma semana sem programa inédito, porque vocês sabem, estamos no mês do meio ambiente, estou falando com vocês em junho de 2021 e também o mês do oceano. Então, muitas coisas eu estive falando pra caramba, muitas apresentações, lives e eventos específicos. Eu queria destacar alguns para vocês procurarem pelas redes, que vale a pena vocês assistirem. Parques do Brasil, eu tive o prazer de poder mediar isso, mas a gente trouxe por 2 dias diversos especialistas trazendo as perspectivas, futuros desafios de áreas protegidas no Brasil, particulares, públicas, parques nacionais, parques estaduais, uma programação bastante importante e de mostrar a importância dessa nossa reconexão com a natureza, né? O que a gente vai fazer de diferente quando puder voltar a estar, né, nessas áreas, e a representatividade que o Brasil tem, né, com tantos ambientes e tantos lugares para conhecer. Antes da gente ir para a nossa entrevista, que é dedicada ao espaço pelo oceano, vocês sabem, a gente tem 2 espaços aqui, o Pela Natureza, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, e o Pelo Oceano, que é dedicado à década da ciência oceânica. A gente vai ter uma entrevista bem bacana com a Tatiana Neves, coordenadora geral do projeto Albatroz. No dia 19 de junho é celebrado o Dia Mundial do Albatroz, então a gente vai entender qual é o impacto, qual é o estado de conservação destas aves magníficas, impressionantes, imponentes, enormes. Os albatrozes estão entre as aves mais ameaçadas do mundo. Então, vale a pena acompanhar e entender o que tem a ver com a gente também. Mas antes, eu queria também avisar que eu estou preparando um especial. Possivelmente o próximo episódio do Vozes do Planeta vai ser sobre esse tema. Então, se vocês quiserem me enviar sugestões, eu vou estar ansiosamente aguardando, porque digo, todos nós que vivemos no Brasil, além da pandemia, e como a gente já vem avisando aqui no podcast há 5 anos, a gente tem um outro grande desafio que são as mudanças climáticas, que elas já estão, como vocês já ouviram aí em vários episódios, especialmente do Paulo Artacho, né? A crise climática é uma realidade. Então tivemos a cheia histórica no Rio Negro, histórica, vocês veem os relatos e as imagens são assustadoras, cidades inteiras debaixo d'água. E agora a gente tem decretado o estado de crise hídrica em 5 estados brasileiros. 5 estados brasileiros, entre eles São Paulo, enfrentam o que já é considerada a pior seca em 91 anos. Isso de acordo com um comitê de órgãos do governo federal que emitiu esse alerta pela primeira vez na história, um alerta de emergência hídrica para o período de junho a setembro. Vocês podem imaginar o que isso pode acontecer, por exemplo, na economia? Vai faltar água, né, para cozinha, enfim, para irrigação. Vai faltar água para o consumo, vai faltar água. Isso a gente já sabe que vai acontecer. Isso vai mexer com a economia. A conta de luz vai ficar mais cara, não sei se vocês sabem, né? Nossa matriz energética é baseada em água, né? Isso pode aumentar também o preço, né, dos alimentos. E a gente tem aí um novo problema, que é que o governo vai poder pode acionar mais usinas termoelétricas sem contrato. Olha que beleza.
Os motivos, né, para essa falta de chuva, que é severo, de acordo com o Sistema Nacional de Meteorologia, vale para os estados, e tem acontecido nos estados onde tem esse alerta, que são na bacia do Rio Paraná, principalmente. São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná. Vocês viram a história das cataratas do Iguaçu. Quem não viu, vá, coloque na busca e veja cataratas do Iguaçu hoje. Elas estão secas. Por que tem chovido menos? Bom, a gente já tem falado de diversas formas aqui no Vozes do Planeta, mas eu vou colocar novamente em forma de tópicos. O fenômeno Laninha, natural, o aquecimento global causado por queima de combustíveis fósseis e o desmatamento na Amazônia. Tá fácil, né? A gente já sabe. Se você é ouvinte frequente do Voz do Planeta, você já sabe sobre isso. Então, vale ouvir o Paulo Artacho, vale ouvir de novo o episódio com o Antônio Nobre, já que a gente está falando de desmatamento na Amazônia, e falar de rios voadores. Vocês devem lembrar, quem está na região sudeste, ou quem viu as notícias em 2019, em agosto, quando uma chuva preta caiu na capital paulista, virou noite, vindo aí com a fumaça, se conectou com a fumaça das queimadas na Amazônia. Muito bem, era isso. Eu estou preparando um novo episódio com vocês, para vocês, e espero que com vocês. Então, estou aguardando as dicas de quem vocês gostariam de ouvir aqui no Vozes do Planeta para falar sobre essa estiagem e fazer essas correlações. Agora sim, vocês ficam com o Espaço pelo Oceano, essa entrevista que eu fiz com Tatiana Neves, do Projeto Albatroz. Vozes do Planeta pelo Oceano. Muito bem. Agora no nosso Espaço pelo Oceano, nós vamos saber mais sobre uma grande espécie marinha, uma ave marinha, emblemática ave marinha. E não tem melhor pessoa para falar sobre albatroz do que Tatiana Neves, bióloga, coordenadora geral do Projeto Albatroz. Tati, é um enorme prazer te receber aqui no Vozes do Planeta, tudo bem? Tudo bem, Paulina? Que delícia, muito bom poder falar aqui nesse espaço tão importante e uma honra para mim. Bom, nosso espaço é de aproximar a ciência com a sociedade, principalmente se tratando do oceano, mas a gente vai começar do fim. No dia 19 de junho é celebrado o Dia Mundial do Albatroz. O que faz essa espécie ser tão importante a ponto de ter um dia especial mundial dedicado a ela? Pois é, o Dia Mundial dos Albatrozes foi criado ano passado, né? O primeiro Dia Mundial dos Albatrozes foi dia 19 de junho do ano passado, e agora a gente está comemorando pela segunda vez. Esse dia foi criado pelo Acordo Internacional para a Conservação dos Albatrozes e Petréis, o ACAP, né? E na sua reunião, a última reunião que houve, que foi justamente no Brasil, grande honra, foi lá em Floripa, né? Então, foi decidido, então, que a partir daquela reunião, que foi em 2019, então, seria comemorado dia 19 de junho, que foi justamente a data no qual o ACAP entrou em vigor, né? Quando o Acordo Internacional entrou em vigor. Então, por isso foi escolhida essa data. Bom, albatrozes, na verdade, são várias espécies, né? Quando a gente fala o albatroz é uma simplificação, são 22 espécies, junto com os petréis, né, que são aves oceânicas semelhantes aos albatrozes, mas mais variadas em tamanho, né? Os petréis podem ser pequenininhos, como, por exemplo, o tamanho de uma andorinha, ou enorme, o petrel gigante, por exemplo, é quase o tamanho do albatroz, e o albatroz é uma ave, como você falou, majestosa, gigante, né? Ela chega a ter 3,5 metros de envergadura, o albatroz viajeiro é o recorde de envergadura dentre todas as aves do planeta, né? E são espécies muito, muito importantes por várias questões, por
pela sua biologia em comum, né? Sua forma de vida em comum, né? E dá para contar bastante sobre isso. Tem uma mítica em volta, né, disso, né? Tem poesias dedicadas ao albatroz, os navegantes olham para o albatroz de uma maneira muito mítica, né? Como outras grandes espécies do mar. Por que isso, Tati? Realmente, é uma espécie meio mágica, meio mítica, né? E é encantador, né? Quem já viu um albatroz voando em alto mar sabe do que eu estou falando. E A assim, gente está falando de uma ave que chega a quanto de envergadura para as pessoas tentarem visualizar o impacto que é ver um bicho desse tamanho voando em cima de você. é um Boeing, né? Parece um Boeing. A gente brinca, né? Mas enfim, o albatroz viajeiro, ele tem da ponta de uma asa até a outra ponta, 3,5 metros, né? Ele é maior do que o condor, por exemplo, né? Que já é o condor andino, que também é uma ave magnífica, majestosa e mítica, né? Também é uma ave incrível. Mas, enfim, o albatroz viajeiro chega a ter asas maiores ainda do que as asas do condor, né? Então, Uau. 3,5 metros, faz aí uma conta no espaço que você está aí, faz aí uma conta que você vai ter ideia do tamanho do negócio. Uau. Agora, são aves leves, né? Elas não são aves gigantescas, exatamente. Aqui, a asa do albatroz, ela é uma asa estreita e alongada, assim como o desenho de um avião planador. Claro, o albatroz nasceu primeiro, né? O avião planador foi feito com conhecimento humano, né, em cima do que a gente já viu as aves planadoras, né? O albatroz é uma ave planadora por excelência, por isso ela tem esse formato de asas. São Isso espécies que se reproduzem em regiões muito distantes, como a região subantártica, ou mesmo espécies que são endêmicas da área da Nova Zelândia, de ilhas da Nova Zelândia, e fazem uma migração circumpolar, utilizando as suas asas. Então, eles abrem aqueles asões gigantes, super adaptados a vento, né, e utilizam o vento em volta do continente antártico para migrar, por exemplo, da Nova Zelândia para vir se alimentar, na costa do Brasil. É assim que faz o albatroz. Eles voam distâncias muito grandes e também, ao mesmo tempo, não é fácil, ou seja, você não está aqui vacilando, olhando no litoral brasileiro e você pode ver albatroz da costa, né? Você tem que estar navegando, são difíceis de serem vistos por todo mundo. Mas isso não impede de que o albatroz esteja entre as espécies também mais ameaçadas, né? Eu queria falar agora sobre os impactos e o estado de conservação dos albatrozes, Tati? Sim, isso é uma questão bastante importante, porque albatroz e petréis juntos, né, formam um dos grupos de aves mais ameaçados do planeta. E como você falou, são aves oceânicas, não são aves costeiras, assim como gaivotas, atobás, que são um pouco mais popular frente às pessoas que moram aí no litoral. São aves de alto mar, mas elas têm sim alguns pontos da costa que elas acabam chegando bem próximo, como por exemplo Cabo Frio, né? E dependendo da época do ano também. Por exemplo, no inverno. Então, no inverno, a gente tem uma possibilidade de encontrar albatrozes mais fácil. O pessoal aí no litoral de São Paulo, de vez em quando, fazendo suas navegações, ou em qualquer outro local aqui do sul, sudeste do Brasil, facilmente topa se afastar um pouquinho da costa. Mas, enfim, são aves ameaçadas de extinção porque sofrem algumas ameaças, né? Como são aves muito com uma biologia muito singular, são aves que vivem muito tempo, chegam a 80 anos de idade. Isso é característica de animais que têm um tipo de reprodução muito lenta. Então, eles têm baixa fecundidade, botam um ovo só a cada vez que vai reproduzir. Dependendo da espécie, isso acontece a cada 2 anos, na melhor das hipóteses. Começa a colocar ovo e ficar maduro sexualmente com 10 anos ou mais até, dependendo da espécie. Então, isso tudo faz com que ele seja muito sensível a alguns impactos, como, por exemplo, a interação dessas aves com alguns tipos de pescaria realizadas em alto mar também, né? Pescarias mais oceânicas, como a pesca com espinhel, por exemplo. Sempre lembrando, né, Paulina, que são capturas acidentais, não são coisas que os pescadores fazem de propósito, muito pelo contrário. É uma coisa que o pescador tende a evitar, porque também é uma coisa que não interessa para a pescaria. Né? Além de se querer, obviamente, preservar as espécies que estão no mar, também tem a preocupação de que ninguém ganha nada, né?
pescando o albatroz. E é um peixe a menos, potencialmente, que vem no anzol. Não são pescas geralmente com rede, são pescas com linha-anzóis, né? O espinhel é um equipamento de 80 quilômetros de comprimento, 1.200 anzóis aí espalhados nessa magnitude aí de linha, que acaba capturando acidentalmente esses albatrozes. Então, por exemplo, essa é uma ameaça, não é a única, mas é talvez a principal ameaça. Bom, e o Projeto Albatroz e o Instituto Albatroz, na qual eu tenho muita honra de ser conselheira, faz um trabalho também, não só de educação ambiental muito importante, mas esse trabalho em políticas públicas, nas relações com pescadores, com armações de pesca, que tem que estar tudo conectado, né, Tati? Sem dúvida nenhuma, né? O trabalho o projeto Albatroz, ele nasceu dentro do porto pesqueiro, né? Dentro dos terminais de desembarque do pescado, desse tipo de embarcação que eu falei, que é a pesca com espinhel. Então, assim, é de origem, né? Trabalhar junto com o pescador está no DNA do projeto Albatroz. Foi assim que ele nasceu e assim ele é até hoje, né? Nós temos armadores de pesca e pescadores como nossos conselheiros e nossos sócios fundadores, inclusive, do Instituto Albatroz, né? Que você nos honra sendo conselheira também. Enfim, então, e assim, fazer a educação ambiental com os pescadores, que é, na verdade, informá-los, né, sobre a importância do papel deles próprios, enquanto agente da conservação marinha dos albatrozes, né, de extrema importância. E assim nasceu o projeto. Hoje, ele já se expandiu para várias outras áreas. O projeto Albatroz já tem bastante estrada também na área de políticas públicas. Nós somos os coordenadores executivos, por exemplo, do Plano Nacional para a Conservação de Albatrozes e Petréis, que é a estratégia do Brasil para a conservação dessas espécies, reportada internacionalmente, tanto para os acordos internacionais, quanto para os fóruns que determinam, por exemplo, qual é a quantidade de pescado, de pesca de atuns e outras espécies de altíssimo valor comercial. Então, tem importância também para mostrar que o Brasil se preocupa com a pesca sustentável e, dessa forma, conseguir manter suas cotas de pesca e abrir mercados, né? Por que não? Todo mundo quer hoje comida, enfim, bens que sejam o mais sustentável possível. Perfeito, a gente teve um shot aqui para falar sobre o dia 19 de junho, segundo dia em 2021, celebrando o Dia Mundial dos Albatrozes, e aí para isso, para falar sobre essas aves fantásticas, convidamos, então, a Tatiana Neves, coordenadora-geral do projeto Albatroz, para esse dedinho de prosa sobre essas aves incríveis. Você quer falar sobre os seus apoiadores, Tati? Opa, sempre bom. A Petrobras é a nossa patrocinadora há 17 anos, que coisa mais bacana. E, assim, isso é muito importante, porque um trabalho dessa magnitude requer realmente longo prazo e bons apoios, né? E isso é fundamental. E hoje o projeto Albatroz faz parte da Rede Biomar, que é composta por 6 projetos, junto com o projeto Tamar, Balejo Bart, Golfinho Rotador, Coral Vivo e Meros do Brasil. Então, nós estamos aí junto com vários colegas muito importantes, todos apoiados da Petrobras, e aí a gente se fortalece para poder crescer, não é? Boa. Muito obrigada, Tati. Espero que até uma próxima. Obrigada a você, Paulina. Um beijo grande. Viva o Vozes. Mais um episódio do Vozes do Planeta vai ficando por aqui. Lembrando que tem vários canais para você se comunicar com a gente, principalmente pelas redes sociais. Manda lá sua pauta e manda lá quem você quer ouvir aqui no Vozes do Planeta, certo? A edição, produção e apresentação do podcast é minha, Paulina Chamorro. Nós temos na edição e produção o André Cazé e no apoio sempre a Compasso Colab. Bora se falar no próximo episódio? Tô esperando as mensagens de vocês. Até mais. Tchau! Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.